O tema da minha mensagem hoje é o bom testemunho entre os ímpios. É isso que nós veremos aqui na continuação dessas pregações, dessa exposição na primeira carta de Pedro. Acompanhe comigo, por favor. 1 Pedro 2, 11 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. Verso 15. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. E verso 17. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Veja, imagine o seguinte, imagine um cristão genuíno, vivendo em uma sociedade extremamente ímpia, pagã, cercada por templos idólatras, festas imorais à torta e à direita e autoridades totalmente hostis à fé cristã. Um cristão em um ambiente como este, ele está sendo observado e as pessoas esperam apenas um deslize para que de fato possam apontar. Está vendo? Que adianta ser cristão, mas fazer essas coisas erradas também. Agora, troque esta imagem pelo cenário atual ao qual nós vivemos. Redes sociais onde a mínima incoerência é escrachado ali, ó. Ué, mas semana passada, mês passado, você disse isso, mudou? Ambientes de trabalho impregnados de relativismo moral, para não dizer de promiscuidade. Guerras no âmbito político, é isso que nós vivemos em nosso país. Igrejas divididas por fofoca, secularismo, mundanismo dentro das igrejas. É neste contexto ao qual Pedro escreve aqueles homens e mulheres que estavam sendo perseguidos, que se aplica também a mim e a você. Neste contexto, Pedro vai escrever assim: abstenham-se dos desejos carnais, sejam corretos em vosso procedimento diante dos ímpios e sejam submissos às autoridades instituídas por Deus, mesmo neste mundo caído ao qual vivemos. Veja, esses cristãos aqui, eles de fato estavam sendo dispersos e eles estavam sendo marginalizados pela sociedade. Todos os perseguiam. Calúnias, hostilidade cultural. E sabendo disso, Pedro vai e escreve a essas pessoas: mesmo assim, vocês não podem viver de qualquer maneira. O Deus que os salvou ordena que vocês vivam de forma correta, coerente, como Ele nos mandou. Ou seja, o cristianismo não é confortável. O cristianismo é guerra, constantemente. É guerra contra o nosso pecado. É mudarmos constantemente. É guerra contra a carne. E esta passagem, na verdade, ela é uma transição. Transição daquilo que aprendemos domingo passado. Lembra que Pedro tinha dito assim, nos versículos anteriores? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Pedro diz, vocês são raça eleita, Deus os escolheu. Aí agora, ele vai dizer como nós temos responsabilidades por Deus ter nos escolhidos, de vivermos de forma correta neste mundo. Fomos eleitos para a salvação, mas neste mundo caído e perdido, não podemos viver ao nosso bel prazer. Aqui a Escritura vai nos ordenar como devemos viver. Portanto, cristãos são chamados a viver neste mundo terreno como cidadãos dos céus que somos. Não nos dobrarmos perante ao secularismo, perante a cultura vigente, perante os pecados que muitos vão normalizando. Não, mesmo perseguidos, nós devemos, de fato, viver de forma santa, justa e honesta. E a pergunta que eu e você devemos responder é: temos, de fato, vivido como eleitos, santos, como povo separado para Deus? Ou o nosso estilo de vida já se amoldou à cultura vigente, ao mundo atual, a ponto das pessoas não conseguirem fazer distinção entre filhos de Deus
e não filho de Deus. E não filho de Deus. É isso aqui que Pedro vai dizer. Eu quero dividir, na verdade, essa passagem aqui, para não ficar muito extenso, né? Eu vou dividir em 2 princípios aqui. Se Deus quiser, semana que vem termino. O primeiro é o seguinte, põe ele, por favor, Miguel. O primeiro princípio, o relacionamento do cristão com o mundo. É isso que nós vemos aqui no versículo 11. Você pode acompanhar comigo novamente? 11 e 12. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui, de fato, a palavra peregrinos, em grego, fala de viajante temporário. O que Pedro está dizendo é, nós, como filhos e filhas de Deus, estamos apenas de passagem por este mundo aqui. Este não é o nosso lugar. Tanto é que a palavra que ele usa depois, forasteiro ou estrangeiro, é usado para indicar uma pessoa que vive temporariamente em uma terra. Que ela está ali, mas não de forma definitiva. Ela está, mas sabe que não é daquele lugar. Ou seja, Pedro começa lembrando que nós somos peregrinos e estrangeiros, que nós estamos de passagem nesse mundo. E a dica já é, vocês sabendo que são estrangeiros, que não têm permanência definitiva, não finquem suas raízes totalmente aqui. Vocês, de fato, devem entender que não são deste mundo. E é interessante, né, a questão da cidadania, por exemplo. Alguém que não possui uma cidadania americana, se for para mim, fala que eu estou ocupado, gente, por favor. Alguém que não tem uma cidadania americana, ele pode ir para aquele país. Mas ele sabe que aquele não é o local dele. Ele não pode votar como os residentes. Ele não pode se eleger a cargos públicos. Tem uma série de coisas que o estrangeiro não tem direito naquele país. E, principalmente, a permanência dele ali é temporária. Não é definitiva. O visto, às vezes, de 1, 3, 6 meses. Mas ele sabe, terei que voltar para a minha terra, para a minha nação, para o meu país. E Pedro aqui já está nos dando uma dica. Vocês são assim nesta terra. Mas mesmo sendo estrangeiros, mesmo nós não tendo uma moradia definitiva aqui, porque é 70, 80 anos, não passa disso. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas mesmo assim, Deus exige que nós vivamos de maneira correta, mesmo em um mundo pervertido. É isso que ele vai dizer no versículo 11, não é? Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões carnais ou dos desejos carnais que combatem contra a alma. Paixões carnais aqui, quando Pedro diz que nós devemos de fato nos abster, ele não se refere apenas a paixões sexuais. É claro que isso também faz parte. Mesmo em um mundo perdido, como o qual nós vivemos, nós temos uma ordenança de sermos puros, santos. Mesmo em uma sociedade onde as mulheres andam seminuas pela rua, mesmo no frio. Você percebeu que mesmo no frio, piriguete tem um uniforme. Daqui para cima pode estar coberto, mas é aquele shortinho jeans daqui para baixo. Tremendo. Mas não põe calça. Mesmo em um mundo onde mulheres andam seminuas, onde a pornografia está à distância de um clique, clicou, acessa. Onde a sexualização de menores está na internet. Crianças, adolescentes. Onde as canções do sertanejo atual estimulam não a vida no campo, mas traições, chifres, conhecer outras coisas. Mesmo em um mundo deste, de infidelidades e promiscuidade, a ordenança de Pedro para mim e para você é: vocês devem se abster dessas coisas, da promiscuidade. Mas é claro, quando ele diz desejos carnais, que nós lemos aqui no versículo 11, não fala apenas destes desejos, mas fala de desejos que são legítimos, mas que por vezes queremos desfrutar de mais ou de menos, e por vezes na hora errada. Como assim, pastor? Ora, se alimentar, comer, é um instinto natural.
Devemos nos alimentar, senão morremos. Só que quando você come demais, você peca. O descanso é um mandamento. Deus, ele faz o mundo em 6 dias e descansa em um. Óbvio, Deus não cansa. É apenas uma figura. Mas nós cansamos e devemos descansar. Só que tem pessoas que querem descansar demais. E isso chama-se preguiça. É bom dormir? Óbvio que é. Mas não até as 10. Até as 11. Até o meio-dia. O desejo sexual mesmo, ele é legítimo. Desde que seja com a pessoa certa e na hora certa. É isso que Pedro vai nos ensinar. Vocês quererem fazer dessas coisas que são desejos legítimos o centro da vida de vocês e por vezes exagerarem tentando satisfazer isso a qualquer custo, é pecado. E o pecado, ele é um exército organizado contra a nossa vida espiritual. Por todo lado. Por que muitos cristãos, por vezes, caem na fé? É porque eles aceitam negociar com alguns pecadinhos de estimação. Alguns pecados que eles dizem assim, olha, pornografia é errado. Mas a vez ou outra também, quem nunca, né? E acabam aceitando negociar. É aquelas conhecidas mentirinhas brancas, sabe aquelas mentirinhas que não fazem mal para ninguém? Eles se esquecem do mandamento expresso. Não minta. É aquela crítica maldosa, disfarçada de preocupação. Vou falar aqui do fulano ali, não é que eu esteja falando mal não, né? É que eu me preocupo com ele. Mas pensa num homem preguiçoso, ruim. Só que ele disfarça. Eu me preocupo com ele, como vai trazer sustento para casa? E não percebe que na verdade está difamando a pessoa. É amargura, é a falta de perdão, é o coitadismo. Já viu pessoas que sofrem de coitadismo? Que sempre é coitado. Todo mundo inveja ela, todo mundo gosta dela. Ninguém suporta ela. Não subestime o que muitos vão dizer de pecados aceitáveis. Óbvio, não existe pecados aceitáveis. Pecado é pecado. Mas muitas pessoas, elas não dão tanto valor ao consumismo, ao rancor, à preguiça espiritual, à vaidade. Eles não conseguem perceber que esses pecadinhos vão se juntando e acabam nos derrubando. Essas coisas lentamente acabam destruindo o cristão. Por isso não devemos, em hipótese nenhuma, brincar com o pecado. Porque o diabo, de fato, ele é um monstro que tenta nos induzir a pequenos erros para nos puxar totalmente. Então não deve haver negociação, em hipótese alguma. Aí, depois de se abster dos desejos carnais, Pedro vai ordenar aquilo que está aqui no versículo 12. Diz assim: seja correto o vosso procedimento entre os gentios. Não diz nem entre os crentes, percebeu? Não diz, seja correto na igreja, hein? Óbvio que espera que sejamos corretos no local de culto, com os irmãos. Mas olha o que Pedro vai dizer. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Primeiro que este versículo de Pedro, esta fala de Pedro, isso que ele nos deixou escrito, já derruba por terra aquele pensamento. Não importa o que as pessoas pensam de mim, o que importa é o que Deus pensa de mim. Mentira. É importantíssimo aquilo que os ímpios pensam de nós. E isso é Pedro que está dizendo. Portanto, a nossa conduta, o nosso comportamento diário, ele deve ser aprovado não apenas diante do Senhor, mas é necessário que o nosso bom testemunho, de fato, glorifique a Deus e nós sejamos um exemplo para as pessoas que estão ao redor, inclusive ímpios. O que os ímpios acham de nós tem muita importância. Claro que tem. Ou nós damos um bom testemunho de cristãos genuínos, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na família, ou damos um péssimo testemunho. E eu pergunto, como está a sua avaliação diante dos ímpios? Não digo aqui diante dos irmãos, não digo com essa roupa que você vê aos cultos aos domingos. Como está a sua avaliação diante dos ímpios? O que os ímpios acham de você como cristão? Olha, na minha época de quartel, eu lembro que no curso de formação de sargento, se estiver errado, Thiago vai me corrigir aqui, mas eu lembro que nós tínhamos basicamente 2 avaliações ali quando éramos alunos. Tínhamos a avaliação do mérito intelectual, onde os 10% de cada esquadrão eram condecorados com esse mérito. Tipo, se o meu esquadrão tinha 400, os 40 primeiros colocados tinham essa medalha. Essa é a primeira avaliação intelectual e objetiva.
Mas havia uma outra avaliação que era um pouco mais subjetiva, era a avaliação do mérito, como que chama mesmo? Outro mérito militar. E como era o mérito militar? Nós éramos avaliados de forma vertical e horizontal. Vertical pelos superiores e horizontal pelos parceiros, aqueles que estavam ao nosso redor. Pelos pares. E essa avaliação era feita por pessoas que estavam convivendo com você diariamente. Pessoas que viam se você era preguiçoso, pessoas que viam se você fazia o serviço de qualquer jeito, pessoas que viam a sua disponibilidade de ajudar os outros. E assim éramos avaliados também, e os 10% de cada esquadrão também recebia esse mérito aí. Então, não adiantava você tentar fingir. Nossa, vamos ser avaliados essa semana. Não, mas calma, faz 6 meses que você está sendo avaliado, criatura. Como um bom ou mau militar. Aí eu pergunto a vocês, imagine, se o seu pastor fosse lá ao seu trabalho, perguntar aos ímpios que trabalham com você, no trabalho, na faculdade, na sua família, e pedisse para aqueles ímpios fazerem uma avaliação da sua conduta como cristão, você se sentiria paz em saber que essas pessoas que não temem a Deus te avaliariam bem quanto ao seu trabalho, quanto ao seu comportamento, quanto ao seu linguajar, quanto ao seu procedimento em todas as horas? Você teria paz? Se você não tem paz, significa que as suas obras, infelizmente, não estão glorificando a Deus. Isso deve mudar. Porque é importantíssimo o que os ímpios acham de nós. Ah, mas e os que mentem? Esses, na verdade, são minoria. Dia a dia, nós estamos demonstrando quem nós somos. O culto de domingo é apenas a cerejinha do bolo. Se você não é cristão de segunda a domingo, de nada adianta. Por isso que John MacArthur, falando a respeito desse texto, ele diz assim: uma vida santa é a apologética mais convincente diante de um mundo hostil. Ou seja, como nós vivemos a nossa santidade, a nossa entrega justamente quando as pessoas vêm no trabalho, no dia a dia, no mercado, na feira, no parque, na academia. É de suma importância. Hoje, porém, muitos cristãos, eles são conhecidos não por sua santidade e por suas boas obras, mas eles são conhecidos por polêmicas, ostentação, mau testemunho nos negócios. Uma vez eu vi uma pessoa pedindo oração porque ela estava sendo perseguida. Estava sendo perseguida em que sentido? Os credores estavam cobrando ela. Eu falei: criatura, você fez dívida, você deve pagar. Isso não é perseguição. Você deve pagar, é assim que funciona. O seu dia a dia, e não os cultos de domingo, provam quem realmente você é. Aqui nós temos uma imagem superficial de quem é você. Mas sabe quem é a melhor pessoa para avaliar? O marido? A esposa? Para avaliar a esposa? O marido. Para avaliar o pai? Os filhos. Para avaliar os filhos? Os pais. No seu trabalho, você não consegue ser um personagem todo o tempo. Ali você vai de fato mostrar quem você é. E a pergunta que não cala é: você tem tido uma boa avaliação dessas pessoas que não temem a Deus? Dos ímpios? Seu dia a dia e não os cultos de domingo provam quem realmente você é. O mundo não é conquistado apenas por argumentos, mas de fato por vidas transformadas. E a nossa santidade, que é de fato uma vitrine para o Evangelho. Então você deve constantemente se reavaliar se você tem dado um bom testemunho para os ímpios de ser um bom cristão, ou se os ímpios, por vezes, nem sabem que você é crente. Aí realmente a coisa está feia. Você precisa mudar, e muito. E segundo e último para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Segundo, o relacionamento dos cristãos com as autoridades. Versículo 13 e 14, você pode acompanhar comigo, por favor? Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Seja o rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. E lembra aqui qual é o contexto que Pedro está escrevendo. Pastor,
Pedro não sabe o que é um governo socialista. É fácil escrever esse tipo de coisa, de lá de trás. Queria ver se ele tivesse aqui, PT consumindo tudo que a gente tem. Pedro escreveu isso sobre o governo de Nero. Que é alguém mais ruim do que ele. Portanto, sujeitar e submeter, primeiro, não tem a ver com bajulação política, em hipótese nenhuma. A nossa submissão, como ele mesmo diz, é por causa de Deus, não por causa do governante. Ah, agora entrou um governante que é do meu espectro político. Vou submeter. Não, não é por causa disso. A nossa submissão vem por causa do Senhor. E o apóstolo aqui especifica toda autoridade, sejam governantes, sejam reis. Ou seja, todas essas pessoas são instrumentos de Deus para uma ordem social. É Deus quem institui. O cristão que se rebela contra as autoridades legítimas dá ocasião para que o mundo acuse o evangelho de anarquia. Já dizia Spurgeon. Mas você percebeu o que ele diz? O cristão que se rebela contra autoridades legítimas. Não estou dizendo que as nossas autoridades atualmente são legítimas. E quem sou eu para criticar as santas urnas do Tribunal Superior Eleitoral, né? Deus me livre, criticar aquilo lá. Nem posso. Não estou dizendo que é legítimo, mas mesmo que sejamos contra alguns tipos de governo, como o socialismo, como o comunismo, como a monarquia, não tem problema. Ainda assim, é possível ser cristão, mesmo nesses ambientes. Mesmo numa China comunista de Mao Tse-tung. Mesmo em países, de fato, afundados no socialismo e comunismo como Cuba. É possível ser cristão lá. O que um cristão não pode ser a favor, em hipótese alguma, é de anarquia. Anarquia é quando não há governo. Então, se você vê um cristão dizendo, não, eu sou anarcocapitalista, ou sou a favor da anarquia, é um erro. Porque a Escritura vai dizer que toda autoridade foi instituída por Deus, e elas vêm de fato para que venhamos a nos submeter, e elas são instrumentos de Deus para corrigir o povo. E é claro, eu não quero dizer que nós não podemos protestar até contra governos legítimos, quando esses governos de fato vão na contramão da Escritura. Não só podemos, como devemos. Lembra que este, na verdade, era um dos papéis centrais de um profeta? Ele viu o rei fazendo algo errado, ele apontava o dedo na cara do rei e dizia, errado. João Batista teve uma coragem de chegar diante de Herodes e dizer, errado possuir essa mulher, não pode. Corremos o risco de falar a verdade, perder a cabeça, ser preso, por aí vai. Mas devemos continuar sendo fiéis ao nosso Deus. Agora, você acha que nós somos protestantes por quê? Ora, porque protestante protesta. Protesta contra o quê? Contra aquilo que está errado. O protestantismo surgiu porque, ora, a Igreja Católica, que era a única igreja que começou a tomar um caminho errado. Portanto, a submissão absoluta é só a Deus. Logo, quando as leis humanas elas vão em uma mão diferente daquilo a qual a Escritura diz, nós temos o dever de não obedecer, de falar contra. O próprio Pedro, quando ele escreve lá, quando ele fala lá em Atos, ele vai dizer isso, ele vai dizer de forma bem explícita, antes importa obedecer a Deus que os homens. Ou seja, quando um governo, seja legítimo ou ilegítimo, ele afronta a Escritura, não devemos aceitar, não devemos submeter. Por exemplo, imagina que proíbam de reunir e pregar a Escritura. O que faremos? Aceitaremos? Óbvio que não. Continuaremos a fazer aquilo que é correto. Pastor, mas e se a perseguição aumentar? Temos que estar dispostos a pagar o preço por isso. Mas o que nós não podemos fazer é negar. Aí no versículo 14, Pedro vai resumir isso. Olha o que ele diz. Seja aos governadores, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que fazem o bem. Biblicamente, de fato, esta é a única função do Estado, do governo. Punir aquele que faz o mal e elogiar aquele que faz o bem. Só isso. Se de fato os governos fizessem apenas isso, aí sim os nossos impostos estariam sendo bem aplicados. É tão certo esses dias o meu filho mais velho estava mostrando um vídeo para mim lá, onde um marginal dá uma fuga de moto da polícia, aqui em São Paulo. E ele vai fazer uma rotatória assim, e os policiais que estavam na viatura, mais sagaz,
Eles pegam um pedaço da contramão e dão de frente com o motoqueiro e pau! Bate. No que bate, o cara cai no chão, o policial vem e junta ele pelo pescoço e puxa aquele rodo que o cara vem dessa altura, assim. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei pro meu filho instantaneamente, aí meus impostos sendo bem aproveitados. É assim que se faz. Medalha de honra para esse polícia. De fato, o governo deveria se preocupar com isso. É por este motivo que, olha, Ministério da Saúde, não, o governo não deve dar saúde. Ele deve nos dar o dinheiro que nos rouba, mediante impostos, e deixar que a gente cuide da nossa saúde. Educação. Dinheiro não tem que dar, o governo não tem que dar educação, até mesmo porque os investimentos são bilionários. E o Brasil continua sempre por último nas avaliações do PISA. O que mais existe é analfabeto funcional. Aquele que até lê, mas não entende nada do que lê. E o governo quer justamente fazer esse tipo de militante, porque assim ele consegue impor as suas ideologias. Mas, biblicamente, de fato, o governo correto é aquele que pune o que faz o mal e elogia o que faz o bem. Mas, todavia, no Brasil que nós vivemos, na verdade, há uma inversão. O juiz, que de forma correta prende o chefe de quadrilha, é punido. E o mau juiz, que liberta o chefe de quadrilha e o reconduz à direção da nação, este é aplaudido. Esse é o mundo ao qual nós vivemos. No versículo 16, ele vai dizer assim: já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Ou seja, nós temos, de fato, uma liberdade responsável. Devemos lembrar que liberdade não é licença para pecar, de jeito nenhum. Eu sei que hoje muitos confundem graça com permissividade. A graça de Deus me permite fazer algumas coisas. Mentira. Aí então, com base nisso, eles justificam a preguiça, os vícios, a desonestidade. Ainda citam a Escritura: quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Não, mas aqui Pedro diz: não errem. Busquem fazer aquilo que é correto. Pastor, mas é humano errar. Sim, mas quando você errar, não coloque desculpa na sua cara. Mas diga: eu fui fraco. Não, não é todo mundo erra. Não, é eu errei. E eu preciso mudar. Isso é pecado. O objetivo de nossa santidade é ter uma boa avaliação entre os ímpios e os calar, como Pedro diz aqui. Calar não no sentido de arrumar uma briga com eles, mas calar no sentido de não dar oportunidade para que essas pessoas falem mal do cristianismo. Porque, convenhamos, deve ser horrível o seu vizinho ter um mau testemunho de você. Nossa, os crentes aqui do lado quebram o pau cedo à tarde à noite. Som alto o tempo todo. Bebe de segunda a sexta. Misericórdia. Imagina esse mau testemunho. É isso que Pedro diz. A nossa conduta, ela de fato deve calar essas pessoas. Por quê? Porque devemos ser pessoas diferentes. Devemos ser amáveis, devemos nos preocupar com os outros, devemos ajudar mais os outros. É o mínimo que se espera do cristão. E como que nós faremos isso? Como ele diz aqui no versículo 15: pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Ou seja, vivam como servos. Sejam, de fato, fiéis a Deus. E se assim forem, darão um bom testemunho. E as pessoas não terão o que falar do cristianismo. E Pedro, no versículo 17, para encerrar, ele vai dizer assim: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Honre a todos, ou seja, não deve haver distinção em tratar as pessoas com afabilidade, com honra, com dignidade. De fato, a dignidade humana se baseia em o outro ser como nós, a imagem e semelhança de Deus. Portanto, racismo, xenofobia, são coisas que não deveriam existir. Para o cristão, muito mais. Como pode? Fazemos diferenciação de tratamento para pessoas com base na cor da pele ou onde a pessoa nasceu. É um absurdo. Eu lembro que Samuel, ele tinha acho que uns 8, 9 anos, não lembro. Ele nunca tinha ouvido falar sobre racismo. E eu não sei o que eu estava lendo para ele, e veio a pergunta, né? Pai, o que é racismo? Aí com 9 anos que eu fui explicar para ele o que era racismo. Eu falei: filho, racismo é quando alguém trata mal uma pessoa por conta dela ser
de pele mais escura. Pelo menos aqui no Brasil, né? O racismo predomina contra negros. E eu lembro dele, com 9 anos, dizia assim: nossa, que absurdo! Como pode? Alguém tratar alguém diferente, ou tratar mal, simplesmente por conta da cor da pele. Porque, de fato, esse é o espanto que deveria trazer para a gente. Aí ele tomou um susto. Nossa, pai, eu sou mais moreninho de casa. Exatamente. Você talvez é o que mais vai sofrer com isso. Porque, né? Meu sogro, bem negro, minha esposa já veio bem morena. E dos 5 ali, o que mais puxou a minha esposa é ele, né? Cuidado, Siri. Vamos mexer com você. Vamos fazer bullying. Mas você deve fazer o quê? Aguentar. Mas veja que, como que uma criança que não teve nenhuma formação de um lado nem de outro, ao ouvir que pessoas são ridicularizadas ou tratadas mal por conta da cor da pele, fica chocada. Isso, na verdade, deveria acontecer com todos nós. É por isso que, lembra? Aquele discurso de Martin Luther King, que o sonho dele, um dos sonhos dele era o quê? Que os seus filhos não fossem julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Assim deve ser o cristão. Onde a pessoa nasceu, não interessa norte, nordeste, sul, sudeste. Não interessa a cor da pele. Não interessa. O que importa é que se tenha caráter, que seja alguém fiel a Deus. E é isso que Pedro vai dizer a mim e a você. Ele termina dizendo: ame os irmãos. Ame no sentido de amor sacrificial mesmo, como eu preguei nas últimas mensagens. O amor fraterno aqui. Amar, principalmente aqueles que são mais difíceis. Temam a Deus no sentido de reverência. Honre o rei no sentido de respeito às autoridades que são legitimamente levantadas pelo Senhor. Só que eu sei que, infelizmente, eu e você, como igreja, a igreja em si, tem falhado muito nisso. Porque o que nós vemos são divisões, calúnias contra irmãos, disputas por todo lado. E não podemos também ser hipócritas falando do Evangelho, mas ocultando o Deus que nós cremos por conta de nossa prática. Não adianta você falar bem, falar de Bíblia, falar que é cristão, andar com uma roupinha de ver Deus, mas a sua conduta diária, de fato, não refletir aquilo que você crê. O mundo está nos observando. E o seu testemunho como cristão é fundamental. Se o seu testemunho como cristão está manchado, só resta um caminho para você. É um arrependimento sincero e mudança. Não envergonhe o nome do Senhor, como diz Paulo. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas é claro que também não devemos ser uma vergonha para Ele. Portanto, o mundo está nos assistindo. E o nome de Cristo é quem está em jogo. Portanto, lembre-se, toda conversa indevida, rede social, mensagem, cada postagem indecente, cada atitude, isso não passa de um sermão vivo para a sociedade. Você está passando ali, de fato, uma imagem do Deus ao qual você crê. Não envergonhe esse Deus. Não envergonhe o nome dele. Não envergonhe o nome da sua igreja. Devemos, de fato, sermos coerentes. Para encerrar, Martin Lloyd Jones tem uma frase fantástica, comentando sobre isso, que ele diz assim: a vida cristã é a única Bíblia que alguns irão ler. A sua vida, o seu comportamento, a sua forma de agir, talvez seja a única Bíblia que ímpios lá do seu trabalho, da sua família, da sua faculdade, irão ler. Talvez eles nunca terão oportunidade de ler uma Bíblia de papel como essa. Mas você e a sua vida vai ser lida diariamente na frente dele. Portanto, tema a Deus, honre sua fé, seja uma carta viva, lida e impactante, seja na vida de cristãos, mas principalmente na vida dos ímpios. Amém, meus irmãos?